Bom dia, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Amém? Grande responsabilidade, né? Eu tenho uma consciência da minha responsabilidade aqui nessa manhã para compartilhar com vocês aquilo que é o desejo, a vontade, aquilo que vem do coração de Deus. Geralmente, quando eu estou na escala, eu sei dos meus dias para ministrar. Geralmente Deus trabalha comigo, às vezes através de uma frase, através de uma informação que me chama a atenção, e aquilo começa a se desenvolver dentro de mim, aquilo começa a ser acrescentado. Mas ontem foi diferente, eu tive um dia um pouco corrido, tivemos alguns compromissos. Esse também, para você mulher que estava aqui ontem, creio que foi um sucesso, foi extraordinário. Minha esposa não pôde estar aqui ontem porque nós já havíamos marcado um compromisso e não poderíamos deixar de fazer e de honrar com aquilo que nós tínhamos dito à pessoa. Então foi muito cansado. Quando eu cheguei em casa, eu falei, eu preciso descansar um pouco, dormir um pouco. Eu já tinha algo na minha mente, algo no meu coração, de algo que tinha me chamado a atenção. Eu fui deitar, dormi um pouquinho. E quando eu levantei, eu fui lá, coloquei as minhas coisas na mesa para começar a desenvolver e a receber, a construir com o Espírito Santo aquilo que nós iríamos conversar hoje. E sabe, eu vi uma resistência, eu vi uma certa dificuldade, algo que não era para ser feito. E, de fato, queridos, nós que somos ministros, nós não devemos colocar a nossa vontade à frente. Aquele que tem essa responsabilidade, eu quero trazer não só para aquele que está aqui em cima de um púlpito, mas para aquele que tem feito a obra do Senhor, que não colocar a sua vontade à frente. Às vezes nós pensamos, não, eu quero falar isso para determinada pessoa, eu quero fazer tal coisa, mas sabe, a melhor coisa é seguir a instrução do Espírito. A melhor coisa é nós entendermos que a vontade é dele e que nós somente somos um canal. E quando eu decidi, quando eu decidi abrir mão daquilo que era a minha segurança, sabe, para mim foi melhor porque me trouxe paz, me trouxe um alívio naquele momento. Mas eu vi a abrir mão para uma coisa que eu tinha dentro de mim, para uma coisa que eu ainda não tinha. Então imagine um pouco da minha dificuldade. Sabe, mas eu sempre tenho paz no meu coração, porque eu sei que a obra é dele. Então, se não era aquele momento para que aquela instrução viesse para a igreja, pode ser que venha ser em outro momento. Então eu fiquei em paz e falei, Senhor, o que o Senhor quer compartilhar conosco nesse domingo, nesse culto de missões? Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? E naquele mesmo momento já me veio uma instrução. Sabe, e aquela instrução me trouxe paz, me trouxe alívio. A outra instrução, que era a minha vontade, estava me trazendo peso. Mas quando eu abri mão daquilo que era a minha vontade, para ouvi-lo, aquilo me trouxe paz. Aquilo me trouxe alívio. Isso também também nas nossas vidas. Às vezes nós estamos querendo viver o Evangelho, viver da nossa forma e da nossa vontade. E às vezes o que vai acontecer é peso, é pressão. Não quer dizer que nós estamos livres de pressão, mas quer dizer que quando nós aceitamos a vontade do Senhor, aceitamos a cumprir aquilo que é o propósito, sabe, irmão, vem paz. E não é uma paz que venha se ausentar de problemas, de desafios, mas é uma paz que nós temos que, em meio aos desafios, em meio aos problemas, nós sabemos o que fazer, porque o que fazer já foi dito por Ele. O que fazer já foi estabelecido no meu e no seu coração. Então, eu decidi obedecer. E quando nós decidimos obedecer, tudo se torna leve. Às vezes o peso que nós estamos carregando da nossa vida, em nossas vidas, é por desobediência. Então eu quero falar para você assim também como eu ouvi ontem. Seja mais obediente. Porque orientação nós temos recebido, informação, palavra nós temos recebido. Então o que nós precisamos fazer? Obedecer a toda a orientação que procede de Deus para mim e para a sua vida. Por quê? Porque as coisas se tornarão mais leves. E eu falei, Senhor, tudo bem, então eu vou ficar com aquilo que o Senhor quer. E Deus começou a compartilhar comigo. Sabe, queridos, quem pensa aqui em missões? Amém. Mas Deus falou para mim, que nós precisamos desenvolver uma mentalidade missionária.
Precisamos desenvolver não somente um pensamento, mas uma mentalidade. Quer dizer que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que nós precisamos renovar a nossa mente. Por quê? Porque a renovação da nossa mente vai fazer com que tenhamos experiência, venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso quer dizer que quando eu mudo a minha maneira de pensar, o meu procedimento eu consigo também mudar. Quando eu mudo a minha maneira de pensar, a imagem que eu tinha referente a determinadas coisas, ela também muda. Quando eu mudo a minha maneira de pensar, aquilo que eu falo começa a ser diferente. Pode ser que nós tenhamos um entendimento do que é missão, mas a gente não se move sobre isso. Mas a gente não vive essa realidade diária. Sabe que missões é uma realidade diária? Como foi dito aqui, cada um de nós aqui fomos chamados, temos uma missão. Cada um tem a sua missão individual. A igreja tem a sua missão como um corpo, mas eu preciso entender qual é a minha parte. E a falta de entendimento, a falta de uma mentalidade missionária, ela pode trazer danos e consequências ruins para o corpo de Cristo. Pode trazer danos e consequências ruins para a nossa própria vida. Então, Deus hoje me trouxe aqui para compartilhar comigo e com você que nós precisamos desenvolver uma mentalidade missionária. E quando eu penso em desenvolvimento, eu penso em crescimento, eu penso em acréscimo, eu penso em coisas novas, porque nada que se desenvolve fica da mesma maneira. Nada que está se desenvolvendo vai continuar da mesma forma. Pensa em uma criança, eu tenho um filho, o Mateus, ele todos os dias ele tem uma coisa nova. Todos os dias ele está aprendendo uma coisa nova. E ele, às vezes, é meio elétrico. Às vezes, não, sempre. E eu falei assim, doutora, não tem algo que a gente pode fazer? E ela falou assim, não, isso aí é um pulo de desenvolvimento dele. Ele aprende algo hoje, ele quer se mover naquilo. Ele quer fazer aquilo. Quando ele aprende algo novo, ele aprendeu a desenroscar as tampinhas das coisas. Então, já sumiu a tampa da pasta de dente, eu achei. Coloquei no lugar porque eu não sabia. Eu falei, rapaz, André e Heloísa, olha só, usa a pasta de dente e não coloca. Essas meninas têm que conversar. Daqui a pouco eu fui procurar, eu falei, tá a pasta de dente aberta. Eu falei, Andréia. Falou, não, é o Mateus. Ele aprendeu a abrir, então tudo que ele pega, ele vai abrindo, ele vai jogando. O quê? Ele saltou. Então, se ele aprendeu naquilo, ele vê em outra coisa que aquilo é uma tampa e ele vai lá fazer. Ele está se desenvolvendo, está crescendo. Então, quando nós pensamos em uma mente missionária, é uma mente que cresce dentro desse assunto. É uma mente que está se colocando à disposição de não somente absorver informações, mas sim de manifestar aquilo que ela tem absorvido. Uma mente que vai desenvolver, que vai multiplicar aquilo que ela tem recebido. Sabe, queridos, e uma necessidade que nós precisamos entender é entender o que é missão. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você entende o que é missão? Pergunta de novo, você entende o que é missão? Porque temos uma necessidade de entender por completo o que é missão. Porque se eu não entendo o que é uma missão, eu vou agir de qualquer maneira, eu vou viver a minha vida de qualquer maneira. Então, por isso dá importância de nós entendermos o que é missão. Amém? Abra comigo no livro de Mateus 28, 19. É um texto que já foi dito aqui, Martinha começou falando sobre ele. É o ID. E olha que interessante. Aqui Jesus começa a revelar qual é a missão da igreja. Qual é a nossa real missão? Ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Então, a missão da igreja é o id, sabe? Mas não é id de qualquer maneira. Deus não cria filhos, Deus não gera filhos dentro de si para fazer com que eles fossem pessoas viajantes. Poxa, o missionário é aquele que vai sair da sua localidade muitas vezes, vai sair no meio do seu, sabe? Deus não quer pessoas que somente vão viajar para outras nações. Deus quer com que pessoas vão viajar, entendendo que o id é fazer discípulo. A importância do id, de uma consciência de missão, é entender qual era o propósito. O propósito não é somente ir, o propósito não é somente pregar o evangelho. Porque isso muitas pessoas podem fazer. Mas o propósito é ide e faça discípulos. Ide e faça pessoas que venham ser meus imitadores. Ide e acrescente aquilo que você tem recebido. Ide e faça a diferença. O que é fazer a diferença? É fazer com que eles venham ter a compreensão de quem é Jesus e o amor que ele tem por cada um de nós. O id é isso, queridos. O id não é mostrar a minha igreja. O id não é mostrar a minha bandeira. O id não é mostrar a nossa própria pessoa. O id é mostrar a Cristo e o amor dele por todas as pessoas. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Pronto, ele já deu a ferramenta, ele já deu a instrução, ele já deu a orientação. Agora, com essa instrução, com essa informação, ide. Multiplicai aquilo que eu tenho colocado dentro de você. Multiplicai aquilo que eu tenho feito com você. Sabe, queridos? Então, nós precisamos entender que o centro da missão da igreja é o evangelho. Não existe outro centro, não existe uma maior vontade, existe uma única vontade. Que é o quê? As boas novas. Pregarmos as boas novas. Cumprirmos o id com exatidão. Mas sem essa consciência de missão, eu só vou ficar fazendo coisas que eu mesmo gosto. Se eu perguntar para você hoje, quem aqui está disponível aí para Israel? De repente, sabe, queridos? De repente eu seria uma das pessoas que não levantaria a mão. Mas se eu perguntar aqui, quem quer ir para Disney? Um quer dizer que eu estou fazendo a minha vontade. O outro quer dizer que para fazer aquilo eu preciso de uma orientação. Sabe, porque se eu vou aqui somente motivado, eu quero ir para Israel porque eu quero fazer diferença. Não, eu quero ir para lá porque eu quero pregar para aquelas pessoas que estão fazendo tanta barbaridade. Você vai ser uma pessoa que vai estar disponível a acontecer algo de ruim. Por quê? Porque você não teve orientação. Você não teve direção. Você não estava capacitado para aquilo. E nós precisamos entender disso. Deus dá uma missão à igreja. Deus dá uma orientação para a igreja. E a igreja precisa absorver essa orientação como um todo. Eu preciso entender. Vou dar um exemplo. Isso aqui é um copo. E eu sei que isso aqui é um copo. Mas saber somente que isso aqui é um copo não muda nada. Se eu não entendo qual é o propósito da existência e a missão dele, eu não vou usufruir no nível que ele precisa ser usufruído. Então, se eu não entendo missão como um todo, se eu não vejo isso, se eu não me coloco disponível para isso, eu não consigo cumprir o id. Eu não consigo cumprir a missão original. O interessante, queridos, é que às vezes nós temos uma atitude que é contrária à vontade de Deus. Que atitude é essa? O id, ele não ele não termina em nós mesmos. Vou explicar. Eu aceito a Jesus. Eu creio e eu sou salvo. E pronto. O id acabou em mim. O id do Senhor foi finalizado em mim. Mas sabe que isso não é uma atitude de quem tem uma mentalidade missionária, mas é uma atitude de quem tem uma mentalidade egoísta. Não, já que eu salvei a mim e a minha família, está tudo certo. Vamos para a igreja, vamos cumprir os protocolos, vamos ficar ali. Mas eu não consigo compartilhar com a minha sogra, com o meu sogro, eu não consigo compartilhar com o meu vizinho, eu não consigo compartilhar com ninguém no meu trabalho, não consigo compartilhar com ninguém no meu trajeto. Isso aí é uma atitude egoísta. Você fez com que o id
que é uma missão missionária, tivesse fim em você mesmo. Tivesse fim em nós mesmos. Cumprir o ID é eu viver a minha vida entendendo que eu tenho uma responsabilidade de compartilhar aquilo que foi dado a mim. Entender o ID é eu compartilhar do amor de Cristo com alguém. Sabe, irmãos, aquele que tem uma mentalidade missionária, ele não vai ficar pensando, eu sei tão pouco, como eu vou compartilhar? Aquele que tem uma mentalidade missionária, ele sabe da responsabilidade que ele tem, e ele sabe que Deus pode contar com aquilo que ele já tem. Nós temos textos bíblicos de pessoas que foram alcançadas naqueles momentos, não tinha nenhuma participação com o Evangelho, mas por crer em Jesus, crer na sua palavra, o aceitá-lo como o único fiel suficiente, salvador de sua vida, em vez de ficar com Cristo, porque isso daria uma visão de, se eu estiver mais tempo com Ele, eu irei aprender mais dele. Mas pelo contrário, ele fala assim, não vai, e fale para a sua família. Mas falar o quê? Como uma pessoa que acaba de aceitar a Cristo, uma pessoa que acaba de aceitar o Evangelho, ela tem a capacidade de falar para alguém, porque ela não fala de si mesma. A capacidade não está em mim e em você. A capacidade de falar do amor de Cristo não está em mim, muito menos em você. Porque a capacidade vem dele. Sabe, queridos, eu fico pensando aqui, Deus me dá um exemplo disso aqui. Poxa, um microfone. Isso aqui é um microfone, qual é a missão dele? Projetar a minha voz. Mas se eu pego esse mesmo microfone e fico aqui? O que ele disse? Eu começo a entender, queridos, que ele propaga aquilo que é do outro. Ele não propaga de si mesmo. Aquele que tem uma mentalidade missionária, ele vai entender que aquilo que ele fala, aquilo que ele diz, quando abre a boca, não é dele mesmo. Poxa, o microfone sozinho pode estar ligado, pode ser o melhor microfone que tiver no mundo. Mas se não tiver alguém por trás dele, falando, dando ele uma voz, ele não consegue propagar, ele não consegue ampliar aquela mensagem. A mesma coisa somos nós. Quando nós temos essa mente missionária, nós entendemos que nós só somos o porta-voz, que nós só somos o microfone. Então, independente de qualquer coisa, se eu nasci de novo hoje, se eu tenho 10 anos de evangelho, a partir do novo nascimento, eu e você já conseguimos cumprir o ID. Eu e você já conseguimos falar de Jesus para alguém. Porque para a gente não importa o quanto, a quantidade, não, porque eu tenho 10 anos, porque eu tenho 2 dias, não. Você se importa com o outro, então você quer dar para o outro aquilo que você recebeu. Amém? Uma das maneiras também, e uma das coisas importantes de nós desenvolvermos essa mente missionária é entender o que é ser corpo. Nós entendemos que Deus deu uma missão, Ele deu uma missão à igreja. Mas e agora? Mas quem é a igreja? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então eu preciso entender o que é ser corpo. Porque se eu não tiver esse entendimento, eu vou agir de maneira completamente errada. Abre comigo, por favor, no livro de Romanos 12. 12. Martina daqui a pouco vai falar. Ela entendeu. Ela não está aí, não. Romanos 12, verso 4 e 5. Vou beber um pouquinho de água aqui, queridos. Olha que interessante que ele fala que Paulo escreveu nos Romanos. Verso 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente um dos outros. Olha para cá. Paulo está falando assim, olha, nós somos muitos. E assim como no corpo há muitos membros,
mas cada um desenvolve a sua função. Então, a importância de eu entender o que é ser corpo. Porque se eu não entendo o que é ser corpo, eu começo a me comportar de maneira indiferente à que é do corpo. O meu braço, ele sabe que ele tem importância, o meu braço direito, ele sabe que ele tem a importância para auxiliar o braço esquerdo. A minha mão, ela sabe da importância que ela tem para auxiliar o meu pé, se ele estiver coçando. Então, ela entende o que é ser corpo. Nós precisamos entender essa visão do que é ser corpo. Esse entendimento, essa mente que muitas vezes nós não queremos ter. Ah, ser corpo é muito chato. Ah, ser corpo tem que ser, eu tenho que fazer a minha parte. É, ser corpo é isso, você precisa fazer a sua parte. Mas você precisa fazer a sua parte com o entendimento de quem você é. Você precisa entender da importância que você tem e eu tenho no corpo de Cristo. Às vezes nós não queremos entender da importância e da diferença que nós fazemos em um culto. Ah, não, é mais um culto, é mais um domingo. Hoje eu não vou não porque eu estou cansado. Deixa eu falar aqui para vocês não se condenarem. Há momentos que o cansaço vai vir, não tem problema nenhum ficar em casa. Mas o problema é quando aquilo é desculpa. O problema é quando eu uso do meu trabalho de subterfúgios para motivar aquilo que eu quero fazer. Aí eu acredito que não, que só porque eu pegar o meu telefone e passar, pastor, hoje eu não vou não, porque eu cheguei muito tarde ontem, e eu estou cansado, e é domingo de manhã, e segunda, de manhãzinha, 4 horas da manhã eu tenho que levantar. Se o seu patrão pedir para você ir naquele mesmo dia, eu e você retornaríamos. Quer dizer que a gente tem mais entendimento do que é o nosso trabalho do que é ser corpo. Quer dizer que nós temos mais entendimento do que é obedecer à orientação do nosso patrão do que obedecer aquilo que é a palavra de Deus, porque ele diz que nós devemos congregar. Se eu não entendo o que é ser corpo, eu falo assim, eu não faço diferença alguma, eu não tenho importância alguma, quase que eu não presto para nada. Se eu não for no culto hoje, ninguém vai notar. Se eu não for no culto hoje, ninguém vai reparar ou vai notar a minha ausência. Mas, se tiver, poxa, algum problema, eu já comuniquei até a minha liderança que eu não vou. Na verdade, você deu uma desculpa e disfarçou aquilo. Você disfarçou aquilo que você queria fazer no seu coração. Sabe, queridos, ser corpo de Cristo é entender que eu tenho uma posição, que eu tenho uma responsabilidade e que eu tenho uma obrigação de não deixar de fazer. Se a minha mentalidade foge disso, foge a mim todo o entendimento do que é ser corpo. Eu não consigo agir como um corpo. Pessoas, nós vemos hoje informações que chegam de pessoas que cometem alguns atos que falam assim, rapaz, como a pessoa conseguiu pensar nisso e agir com aquilo, porque ela não entende o seu lugar no mundo. Ela não entende aquilo que Cristo fez para ela. Então, como eu li, se a maneira dela de pensar é em prostituição, a atitude dela vai ser uma atitude de se prostituir. É claro. É simples assim. Se eu não mudo a minha maneira de pensar, eu não mudo a minha maneira de agir. Então, se eu não entendo o que é ser corpo, eu não consigo corresponder ou ter uma atitude de fato do que é e do que eu represento como corpo. Então, quando eu entendo isso, o que é ser corpo, eu entendo da minha responsabilidade, eu entendo que eu tenho um lugar e eu entendo de algo que eu posso fazer. É tudo uma questão de consciência. É tudo uma questão de pensamento. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar. Uma das grandes consequências que a gente não entende, não ter esse entendimento do que é ser corpo é, se eu não entendo o que é ser corpo, eu não sei quem é o cabeça.
Já que eu não sei que eu sou um corpo, também não tenho entendimento que eu tenho uma cabeça. Se você não tem o entendimento que você é um corpo, que você não tem uma cabeça, você não vai se submeter a nada. Nós iremos viver a nossa vida sobre aquilo que nós queremos e desejamos. Viver uma vida disposta a viver somente os seus desejos. A viver somente aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. A viver somente as minhas vontades. Por quê? Porque eu não tenho esse entendimento. Eu não tenho essa compreensão. Logo, o contrário também é verdadeiro. Quando eu entendo o que é ser corpo, para mim se torna mais fácil obedecer. Porque eu sei que eu não vivo por mim mesmo, mas eu recebo uma orientação que vem do cabeça. E aquela orientação eu vou me submeter ela de maneira perfeita. Eu quero dar, poxa, um exemplo de mim, como as coisas acontecem e quando as coisas nós deixamos acontecer. Eu estou fora do peso, notório, né? E isso é por quê? Porque eu deixei que a minha mente dissesse ao meu corpo que era necessário se alimentar quando não precisava mais. Deu para entender? Vou repetir. Eu estou fora do peso porque eu deixei que o meu corpo desse a informação que ele precisava se alimentar quando não precisava. Às vezes, a nossa vida está assim. Nós somos o corpo, mas nós queremos mandar na cabeça. Não, eu sou o corpo de Cristo, mas eu quero fazer a minha vontade. Amém, querido? Mas eu quero fazer a minha vontade. Sabe, queridos, que o corpo não faz a vontade do corpo, o corpo faz a vontade da cabeça? Você só mexe a sua mão, eu só mexo a minha mão porque tem um estímulo que vem do nosso cérebro. Ou seja, a cabeça comanda eu balançar o meu braço. Não é somente uma vontade minha, mas é um estímulo que meu cérebro dá para que eu venha balançar e sacudir os meus braços. Ou seja, quem comanda é o cabeça. Aquele que entende o seu lugar de corpo, ele vai entender quem é que manda. Amém? Nós temos uma outra importância, é entender a nossa própria missão. Ver a missão do outro, ver o que o outro está fazendo é muito fácil. Mas quando nós assumimos a responsabilidade e o papel de entendermos qual é a nossa própria visão, entender o que é ser corpo se torna mais fácil. Porque cada um de nós aqui tem uma missão diferente. Cada um de nós aqui temos um chamado e uma responsabilidade que muitas vezes não vai se parecer nem um pouco com a do outro. Pode ser similar, mas a mesma direção que Deus vai dar para a Juliana, Ele pode dar para mim, mas Ele entende e Ele capacitou a Juliana para desenvolver aquela missão de uma maneira, e Ele vai entender que eu vou desenvolver parecidamente com ela, mas da minha maneira. Porque Ele depositou em mim capacidade. Então eu não preciso ficar me comparando. Eu quero fazer igual. Eu quero fazer parecido. Ela pode ser uma referência para a minha vida. Mas, se eu entendo que ela tem uma missão, Deus capacitou ela para fazer, eu vou fazer a minha missão. Mas eu vou olhar para Cristo, ainda que ela seja uma referência para mim. Natural. Cristo é a nossa referência. Então eu vou entender que Ele chamou ela para um propósito e que o meu propósito é outro. Pessoas não têm entendido isso. E pessoas têm se frustrado e têm fracassado no Evangelho. Porque não entendem a missão. Sabe que às vezes nós queremos ser motivados pelo momento. Poderia vir aqui, irmão, falar para vocês tanta coisa de fé. Motivar sua vida em fé. Empolgar vocês pela fé. E você sair daqui não com uma consciência de fé, mas com uma empolgação, chegar lá fora e errar, e querer colocar a culpa em Deus. Sabia que Deus deu propósito para igrejas que ela veio entrar em comunidades? Deus deu orientações a determinadas igrejas que a sua missão é entrar em lugares onde a polícia nem entra.
Você sabe que existem lugares no Brasil, vamos pensar no Rio de Janeiro, né? Misericórdia. Pois é. Ah, no Brasil não, no Rio de Janeiro, seja específico. Tá bom, vou dar essa brechinha. Queridos, existem lugares, comunidades, dentro do Rio de Janeiro, onde a polícia não entra. Eu vou falar do Rio para você não se sentir assim, tá falando de São Paulo, carioca, né? Não, então vou falar do Rio de Janeiro. Mas não é só isso, né? Tem as suas maravilhas. Tem lugares, querido, que a polícia militar, ela perdeu completamente o domínio. Para entrar nesses lugares é necessário que chame o exército. Uma força que se una para se tornar uma força maior. Mas a igreja está lá dentro. A igreja tem feito um trabalho missionário lá dentro. A igreja tem feito um trabalho de evangelismo dentro desses lugares aonde a sociedade não entra. Aonde a sociedade esqueceu. Aonde a sociedade não quer dar crédito nem visibilidade. Mas a igreja entra. Por quê? Porque a igreja entende a sua missão. Porque ela entende, olha, eu fui chamado para isso aqui. Tem pessoas que têm chamados específicos. Olha, o meu chamado é esse aqui, cara. É ir, entrar dentro do presídio. Olhar na face de alguém que assassinou outra pessoa e falar para ela, Jesus te ama. Jesus quer o melhor para você. Jesus não tem, esse aqui não é o seu fim. Tem algo muito maior para você. Essa é a missão dela. Se possivelmente eu ou você quiséssemos agir dessa maneira, nós seríamos pessoas totalmente frustradas. Porque quando chegássemos lá e falasse assim, rapaz, o que você fez para estar aqui? Ele fala assim, matei 10 crianças. Tu o quê? Vem cá. Sem preparação, sem missão. Sem missão a gente fracassa, sabia? Sem missão, eu e você iremos fracassar. Sem a consciência do meu lugar, da minha posição, eu e você iremos fracassar. Ele fala que muitos são que nós somos muitos, e cada um é um membro, e que cada um deve fazer ou executar a sua parte. A minha mão, sabe que se eu jogar essa caixinha aqui no chão, eu acho que eu consigo pegar ela com o pé. Mas sabe que eu não vou ser efetivo? Quando eu não entendo o meu lugar no corpo, eu não consigo ser efetivo naquilo que Deus me chamou para fazer. Porque se cair no chão e eu tentar, aqui, eu vou conseguir pegar, mas vai demandar de mim mais tempo, mais esforço. Mas se eu entendo que a condição de pegar é da mão, é mais fácil. Eu me torno uma pessoa mais efetiva. Não quer dizer que eu vou deixar com que a mão cumpra todo o papel sozinho. Porque para minha mão pegar algo no chão, alguém teve que sustentar meu peso corporal, que foi os meus pés. Imagina se nossos pés falassem assim, quer saber? Não quero ser mais esse negócio de pé, não. Quero ser a mão. Mão, vamos trocar. Você fica aqui aqui embaixo aqui dos calcanhares e eu vou subir. Imagine pegar alguma coisa com o pé na mão. Não dá, queridos. Dá para ser efetivo? Dá para fazer diferença? Mas dá para fazer, não dá? É assim que a gente quer se mover. Estou fazendo, tá bom. Estou fazendo, tá bom. Sabe, irmãos, fazer por fazer, Deus não precisa disso. Ele quer pessoas de consciência. Pessoas com entendimento daquilo que está fazendo. Pessoas que entendem da sua responsabilidade e do seu lugar. Abra comigo, por favor, Efésios capítulo 4. Verso 15 e 16.
Efésios capítulo 4, verso 15 e 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha, segundo a justa cooperação de cada parte. Quando eu sei o meu lugar, a Bíblia está dizendo que eu posso ajudar de maneira justa. Mas se eu não entendo o meu lugar, eu posso tentar ajudar, mas de maneira injusta. Dá para entender isso? Isso fica claro? Se eu não sei o meu lugar no corpo, se eu não sei qual a minha missão, eu vou tentar ajudar, mas eu vou ser injusto. Injusto com quem? Injusto com o corpo. Não injustamente só comigo, mas injustamente com o corpo. Por quê? Porque ele fala... 4:15 diz. Do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda segundo a justa efetua o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe, irmãos, quando eu tenho a consciência da minha missão, de quem eu sou no corpo, eu consigo cooperar com o crescimento do outro. Eu consigo cooperar com o mútuo crescimento do corpo de Cristo. Eu entendo qual é a minha parte, sabe? Eu entendo qual é o meu propósito e eu entendo o que eu preciso fazer. O problema disso é quando eu vejo que a minha parte não traz visibilidade. Quando eu entendo que a minha parte não proporciona status nenhum para mim. Então, eu não quero ser a minha parte. Pensa, no meu fígado, ninguém está vendo. Mas se tirar de mim faz falta. É importante. E o fígado fala assim, quer saber? Ficar aqui dentro para mim não dá mais não. Quero aparecer, mano. Quero aparecer, quero ser aí, de repente, um olho. Quero ser um nariz, porque está todo mundo vendo. Está em ascensão, teu nariz está crescendo. Você é visível. Eu quero ser visível, sabe? Uma mente missionária, ela não se importa com visibilidade. Ela se importa em ser efetivo. Ela se importa em estar auxiliando com aquilo que ela já tem. Ela se importa em fazer. Por quê? Porque ela não busca status para si mesma. Ela não quer ser status. Eu não quero ser visível. Eu quero que Cristo seja visto através da minha vida. Eu quero que pessoas cheguem até mim, não por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Cristo fez na minha vida. Ela não se importa de estar na porta, recebendo pessoas que é uma posição de mais visibilidade, do que uma pessoa que de repente está na cozinha onde ninguém vai ver. Ela não se importa com isso. Aquilo não tem lugar no seu coração. Ela entende da sua importância, ela entende da sua missão e ela cumpre o propósito. Ela não deixa de fazer. Ela não deixa de cumprir. Sabe, irmãos, precisamos entender essa importância da nossa missão. Paulo, ele tinha sua missão. Qual era a missão de Paulo? Pregar para os gentios. Pregar para os reis. João tinha a sua missão, qual era? Preparar o caminho. Imagine se nós fôssemos inverter esses papéis. Será que João seria tão efetivo como Paulo? Será que Paulo seria tão efetivo como João? Cada um sabe o seu lugar, cada um sabe o seu papel, e cada um não se importa se esse tem mais visibilidade que eu, se esse aparece mais que eu, para mim não importa. O que importa é o reino ser engrandecido. O que importa é Jesus estar sendo visto, é Jesus estar sendo pregado, é as pessoas estarem aceitando Ele como o único, fiel e suficiente Salvador de suas vidas, é entendendo que Ele as ama.
Esse é o problema, irmãos, não entendemos a nossa missão. Nós queremos cumprir o papel do outro. Cumprindo o papel do outro, nós deixamos de cumprir aquilo que é o nosso. E sabe que cada um de nós vamos ser cobrados por isso? Não adianta chegar naquele dia que nós estaremos, cada um de nós aqui, nós estaremos diante de Cristo. Não adianta chegar naquele dia e falar, Senhor, o Senhor viu, em seu nome, eu entrei em nações, em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo. E ouvir dele, face a face, mas eu chamei você para ser uma dona de casa, a mulher que edifica o seu lar. Sabe por que os seus filhos se desviaram? Sabe por que o seu marido se desviou? Foi porque você não cumpriu a missão que eu te dei. Você cumpriu a missão de outro. Você não foi eficaz naquilo que eu coloquei você para fazer. Pesado, né? Mas é isso que a gente pode ouvir. É isso se nós não tivermos o cuidado de entendermos a nossa visão. Não é que nós podemos, é que nós iremos ouvir. Não tem missão maior, irmãos, do que fazer aquilo que eu fui chamado no lugar que eu fui chamado. Eu não preciso ir para as nações para cumprir o meu chamado. Eu não preciso ser alguém de status para cumprir o meu chamado. Nós precisamos ser pessoas obedientes. Da onde eu estou, eu vou cumprir o meu chamado. Sabia que um pastor consegue cumprir o seu chamado não só no púlpito, porque nem sempre o chamado do pastor é somente no púlpito, mas ele cumpre o seu chamado fazendo um gabinete. Ela não é pastor? Ele cumpre o seu chamado fazendo visita. Ela não é pastor? Ele deixa de ser pastor? Não, mas ele entende o seu chamado. Ele entende a sua missão. Apacentar pessoas para Cristo. Agora imagine assim, quer ser apacentado? Vem à igreja. Se quiser ser apacentado, teu lugar é aqui, querido, porque daqui eu não saio, não. Vai botar no final da legenda, missão falhada. Falhou com a missão. Porque ele estava só aguardando pessoas, esperando pessoas e não cumprindo o seu chamado e a sua missão. Você consegue fazer missões na porta, sabia? Consegue ser um missionário na porta. Acudir pessoas, socorrer pessoas. Eu já falei aqui em outro momento. Certa vez um homem falou para mim que estava passando por alguns problemas. Eu falei para ele, rapaz, vai para casa, descansa, no outro dia você volta. E ele foi para casa e ele voltou e falou, olha, eu quero falar com você. Eu falo, rapaz, aquele dia, obrigado porque você foi a extensão de Deus para a minha vida. Eu falei, pô, que bom, né? Pô, graças a Deus, eu fui útil. Né? Poxa, pode ser que a gente não saiba que isso acontece na porta. Ele falou, naquele dia aqui, eu estava pensativo aqui porque eu estava pensando como eu iria terminar com a minha família e comigo mesmo. O meu pensamento era que quem eu vou matar primeiro para depois por último, quem vai morrer sou eu. E naquele dia você veio aqui, falou comigo, pediu para eu ir para casa. Meu dia não tinha sido um dia bom. Fui para casa, descansei, organizei as coisas com a minha família e nós estamos aqui de volta. Não é um lugar de evidência que faz de você um missionário. Fisicamente, o missionário não tem lugar. O missionário, ele entende que ele tem um compromisso. Independente de onde ele esteja, ele vai honrar o seu compromisso. E o último texto que eu quero ler com vocês é Lucas 9, 57. Isso aqui são coisas que podem impedir de nós andarmos em tudo aquilo que nós já conversamos até aqui. Posso ter o entendimento da missão, posso entender o que é ser corpo, posso entender a minha missão, mas eu posso ter uma atitude igual desses 3 personagens aqui que nós iremos ver. Meu Deus, deixa eu correr. E diz assim, Lucas 9,57. Quando iam pelo caminho, disse-lhe o homem, seguir-te-ei para onde quer que fores. Uau! Respondeu Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E o outro disse, Jesus dizendo, segue-me. Ao que este respondeu,
Permite-me ir primeiro sepultar ao meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e aí anuncia o reino de Deus. Deixa eu só trocar aqui a minha versão. Essa versão não é. Está aparecendo aqui, deixa eu ler aqui. Antes de tomar tempo. E o 60, mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega ao reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Amém. Só até aqui, vamos parar aqui e analisar esses comportamentos ou essas atitudes dessas pessoas aqui. O primeiro chega e fala assim: olha, deixa eu ir com você, eu vou te seguir em qualquer lugar. Isso é extraordinário, não é? Imagine um pastor, um líder, alguém que chega para ele e fala assim: pastor, estou contigo. O que pegar para você, pega para mim. Onde você for, eu vou. Ó, estou associado e estou alinhadíssimo com você. Pastor, você ficaria feliz? Se alguém chegasse para você com essa atitude que esse homem teve, será que você ficaria feliz, pastor? Deixa eu abrir essa outra versão minha aqui, que é mais fácil, a gente vai conversar. Você está sendo edificado? Eu sei que às vezes eu ministro, a igreja fica um pouco silenciosa, mas eu sei que vocês estão recebendo. Às vezes Deus vai tratar e eu não tenho problema, né, com essa questão do... Deixa eu trabalhar, isso aí, pastor. E ele diz, né, seguir-te-ei para onde quer que fores. Irmão, isso é extraordinário. Uma palavra dessa, com a liderança. Quer dizer, ó, estou com você. Independente de qualquer coisa, o que pegar para você, pega para mim. Mas o interessante é que Jesus fala para ele assim, ó, respondendo-lhe Jesus: as raposas têm covil, do céu tem ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que Jesus está trazendo aqui dentro dessa analogia? Olha, você está vendo só a parte boa. Jesus não está falando que ele não tinha um lugar para reclinar a cabeça. Jesus não está falando que ele não tinha travesseiro. Ele está falando assim, ó, olha, seguir a mim quer dizer renúncia. Seguir a mim quer dizer nem sempre ser confortável. Seguir a mim quer dizer nem sempre fazer a sua vontade. Ou na maioria das vezes. Você vai me seguir mesmo aonde quer que eu vá? Você vai ter que abrir mão da sua vontade. Abrir mão dos seus desejos. Abrir mão do seu conforto. Abrir mão daquilo que você quer. O interessante é que esse homem, ele não questiona. Ele não fala nada. Ele não diz não, mas espera aí, vamos conversar, vamos acertar. Sabe, irmão, nós por um tempo, aonde, poxa, era moda. Por um tempo da igreja, não sei se vocês pegaram isso, mas eu peguei, poxa, um tempo onde era moda você falar que era evangélico e que você pertencia a um grande ministério. Sou evangélico, sou da igreja tal. Mas o problema dessas pessoas foi, quando chegou no tempo de responsabilidade, que acabou o tempo de berçário, que agora aquele ninho iria se tornar mais desconfortável porque ela iria precisar tomar suas responsabilidades. Ela falou assim, negócio de ser evangélico não é para mim não. Eu quero fazer um monte de coisa, eu estou vendo que a Bíblia está reprovando isso, mas eu quero fazer isso aqui, mas eu não posso fazer isso aqui. Ser evangélico não é tão moda assim não. Não sei se vocês pegaram esse tempo. Todo mundo era evangélico. Todo mundo ia num culto, depois estava fazendo um monte de atividade que não tinha nada a ver com aquilo que ela estava anunciando. A mesma coisa era com esse homem aqui. Ele não tinha noção. Ele queria seguir Jesus, queria. Era uma atitude genuína, mas ele não sabia o preço que ele iria pagar. Ele não estava disposto a pagar esse alto preço. No segundo momento, não é alguém que se apresenta para ele, mas ele que se apresenta para alguém. Segue-me.
O outro homem recebe de Jesus uma missão: segue-me. E ele respondeu: primeiramente, permite-me sepultar a meu pai. A questão aqui não era que o pai dele já tinha morrido e que ele precisaria fazer ou cumprir com todo o propósito funerário. Não, eu tenho que ir lá que eu tenho que resolver o negócio de caixão, tenho que resolver o negócio de que hora vai ser o enterro. Não, era uma questão cultural. O judeu tinha, porque ele entendia que ele deveria honrar o seu pai e sua mãe até a morte. Era uma questão cultural deles. Ele falou assim, ó, eu sei que o Senhor está me chamando, mas primeiro, deixa eu resolver as minhas coisas, depois que eu resolver as minhas coisas, eu faço aquilo que você tem me chamado para fazer. Ele não entendeu o que era urgente. Ele não entendeu a urgência do ide. Ele não entendeu a urgência da sua missão. E ele colocou uma desculpa ou uma cultura que se tinha para falar assim, eu não posso fazer as suas coisas agora. Espera um tempo, quando eu acabar, eu faço as suas. Será que às vezes nós também não temos essa mesma posição? Não, esse negócio aí de igreja, não, pera aí que eu tenho uma faculdade. Eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho faculdade. Quando eu acabar a faculdade, eu consigo até ir mais um pouco para a igreja. Não, primeiro é o meu, Deus entende. Deus entende que eu não tenho tempo, Deus entende que eu tenho que dar atenção para minha família, atenção para minha esposa. Deus entende que eu preciso crescer profissionalmente, porque crescendo profissionalmente eu vou ter mais recurso, tendo mais recurso, eu consigo mais contribuir com mais a obra. Deus entende. Não, queridos, Deus não entende isso. Deus não entende quando nós damos desculpas para não estarmos envolvidos com a obra. Deus não entende quando ele é colocado em segundo plano. Sabe por quê? Porque Deus não entende o que é segundo, porque ele é sempre o primeiro. Se Deus não for o primeiro em nossa vida, em todas as áreas, o segundo também ele não vai ser, porque ele não é o segundo. E a gente tem colocado essa desculpa, impedindo de agir e de que essa mentalidade seja absorvida pelo nosso coração. O terceiro homem, ele diz assim, ó, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que ele está falando aqui? Olha, eu entendo a missão, eu entendo o chamado, mas eu também entendo quem você é. Naturalmente, você não é boa figura, não. Naturalmente, você não é minha melhor opção. Está sendo perseguido, as pessoas querem te matar. Sabe, irmãos, a missão em nossas vidas, ela é maior que qualquer responsabilidade que nós venhamos ter. Deus entende que cada um aqui tem uma responsabilidade. Somos chefes de casa, somos pais, somos mães, trabalhamos, cumprimos horário, mas nada disso pode ser maior do que a missão que entregou a mim e a você. Coloque-se de pé, por favor. Aqui o Ministério de Música.